Olá, eu me chamo Jaqueline, eu tenho 26 anos e eu recentemente fui diagnosticada com autismo, nível 1 de suporte, e TDAH. Eu sou professora de inglês de formação, mas desde que eu comecei esse processo do diagnóstico, eu saí do meu trabalho e não voltei ainda a trabalhar. Para ser sincera, eu não sei se é uma boa ideia eu estar fazendo esse vídeo, porque eu estou num momento de pouca paciência e muita revolta em relação a tudo que a gente tem que passar como pessoa neurodivergente, nesse mundo que a gente vive, tudo que a gente tem que passar para conseguir o diagnóstico correto, para ter um tratamento adequado, que é algo que eu ainda estou bem distante disso, infelizmente. Mas eu lembro que quando eu comecei esse processo, alguns meses atrás, era vídeos assim que eu assistia, eu tentava me apegar às palavras das pessoas autistas e neurodivergentes e encontrar alguma força, alguma validação ali para continuar seguindo com esse meu processo. Então, quem sabe esse vídeo ajude alguém, eu talvez consiga ajudar as pessoas ao meu redor, os meus amigos, a minha família, a entender um pouco mais sobre o assunto, porque eu sei que falta muito conhecimento sobre isso ainda. Até alguns meses atrás eu não sabia nada sobre o assunto. A ideia que eu tinha de autismo era os estereótipos que a gente vê em séries, e era isso. E quem sabe também eu consiga me conectar com outras pessoas que estão passando por esse processo, que estão procurando o diagnóstico, se adaptando ao diagnóstico. Então, enfim, talvez esse vídeo sirva de alguma coisa para alguém, né? Por isso eu decidi trazer a minha jornada do meu diagnóstico, como eu cheguei até ele, como eu comecei a suspeitar disso. Mas para falar de tudo isso, eu vou voltar aos primórdios do meu tratamento, que na verdade começou um tempo antes disso, né? Não é uma história exatamente curta. Mas, vamos lá. Na época da faculdade, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu cheguei na terapia pela primeira vez com demandas de depressão, principalmente, de não conseguir fazer as coisas que eu precisava fazer, que eu gostava de fazer. Além disso, de uma ansiedade social extrema, então eu não conseguia, na verdade, falar no telefone com pessoas estranhas, falar com atendentes, ir ao mercado e fazer coisas assim muito simples, né, do nosso dia a dia. E também eu tinha muitas crises de raiva, crises explosivas, né? Então eu cheguei com essas demandas na psicóloga e depois de algum tempo eu fui diagnosticada primeiro com TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático. Aí tratamos o TEPT, passamos um tempo trabalhando isso e alguns meses depois a gente foi percebendo que mesmo tendo trabalhado isso, eu ainda continuava com muitas demandas. Então eu ainda chegava no consultório com muita coisa e a minha psicóloga foi percebendo ali que tinha algo além do TEPT, né? Aí, depois de alguns meses, eu consegui o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E foi com esse diagnóstico que eu convivi por vários anos, né? Eu fui tratada como uma pessoa borderline por vários anos. E muito do tratamento me ajudou de fato, porque eu trabalhei muitas coisas em relação à área social. Bem lentamente fui trabalhando coisas em relação a isso, fui conseguindo desenvolver relações, fui conseguindo fazer coisas que eu gostava de fazer e que eu queria fazer, fui começando a viajar sozinha, por exemplo. Mas eu ainda, depois de algum tempo de tratamento, né, depois de alguns anos de tratamento, eu já tinha tentado muita coisa, já tinha feito muita coisa. Então, já tinha começado a tomar medicação e eu também já tinha feito coisas como já tinha tentado focar em exercícios, em alimentação saudável, em ter um sono, né, de qualidade. Eu também procurava pesquisar muito e ler muita coisa sobre psicologia, sobre terapia. Eu fui para autoajuda, fui para meditação, fui para estoicismo, para filosofia. Então eu realmente me dedicava muito a isso, me dedicava muito a tentar entender a origem daquele sofrimento que eu sentia, que eu não sabia muito bem de onde vinha. Eu parecia fazer de tudo, né? Eu fazia tudo que era indicado. Eu também fiz muitos exames, eu fiz exames de tudo quanto é vitamina, suplementei altas vitaminas aí, fiz muita coisa, mas eu sentia que todo esse esforço que eu fazia, ele me deixava assim, minimamente bem. Eu sempre sentia que eu estava ali meio que a flor da pele, a um passo de acontecer alguma coisa e tudo desandar de novo. Então eu fazia muita coisa, mas eu não me sentia bem, eu não me sentia estável. Né? E com o passar dos anos, isso foi ficando como uma pulga atrás da minha orelha. Tipo,
por que eu faço tanta coisa e eu não consigo ver os resultados, né? Pelo menos não na medida que eu gostaria. E eu sempre levava isso para terapia, levava a minha dificuldade, principalmente em relação ao trabalho, era uma coisa que voltava muito na terapia, porque por mais que eu sentisse que eu conseguia fazer as coisas que eu precisava fazer do trabalho, eu definitivamente não conseguia ter um trabalho padrão. Então eu sempre fugia de trabalhos que fossem muito estressantes, que pressionassem muito a pessoa, que exigissem uma carga horária muito alta, porque naquela época, desde a faculdade até hoje, eu sentia que eu não consigo dar conta, não conseguia dar conta. E eu acabava, assim, saindo de trabalhos, procurando outros trabalhos e sempre procurando coisas que fossem mais tranquilas. Então, eu trabalhei em projetos de pesquisa, que eu trabalhava em casa. Eu trabalhei com vendas de forma autônoma, que eu controlava ali minimamente a minha rotina. Eu também, mais pra frente, quando eu me formei, trabalhei como professora de inglês online. Então, eu tinha uma rotina que era menos pesada, digamos assim, que as rotinas de pessoas neurotípicas padrão, né, que trabalham 40 horas semanais. E ainda assim, eu chegava na terapia com a queixa, assim, de que eu tava totalmente drenada. Eu não tinha saído de casa a semana inteira, mas eu tava me sentindo totalmente drenada, como se eu tivesse trabalhado além da conta. Não conseguia me imaginar saindo de casa para fazer algo social, ir para uma festa ou fazer algo do tipo. E sentia que o trabalho estava realmente dominando toda a minha vida e que eu não conseguia fazer mais nada além daquilo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo essas queixas e mesmo sentindo essa dificuldade, eu não imaginava que eu poderia ter outro diagnóstico, porque eu atribuía tudo isso ao próprio borderline. Então, eu pensava, bom, é assim que ele se manifesta em mim. Não sei porquê, mas vamos tentando lidar com isso, né? Essa era a minha cabeça. Até que, alguns meses atrás, totalmente por acaso, não teve absolutamente nada a ver com o meu tratamento, eu caí em um vídeo no YouTube que eu não dava nada por ele e acabou mudando a minha vida, basicamente, né? Na época eu estava estudando espanhol, então tem um influenciador, um youtuber que eu gosto de assistir, e ele fala sobre música, então não tem absolutamente nada a ver com esse assunto, mas nesse momento ele tinha postado um vídeo sobre o diagnóstico dele, um vídeo nesse estilo aqui, só que era um vídeo de 1 hora. Eu vi, bom, um vídeo de 1 hora, de uma pessoa que eu gosto de ouvir, vou praticar meu espanhol. E cliquei, fiquei curiosa, também não sabia que ele tinha autismo, não imaginava, e fui assistir. E assim, desde o início do vídeo eu já me identifiquei muito com a história dele. E a vivência de uma pessoa autista, ela é muito específica, assim. Então, desde que você vem ao mundo, basicamente, a pessoa autista se sente meio como um ET, como uma coisa estranha ali entre as pessoas. Porque as pessoas estão sempre dizendo isso pra gente, desde que a gente é bem pequeno, que a gente é estranho, que a gente age de forma estranha, que a gente é arrogante, que a gente é metido, que a gente fala muito pouco e coisas desse tipo, assim. Então, eu fui me identificando bastante com essa vivência que ele estava compartilhando, né? Ele contou a história dele desde a infância até a idade adulta. E eu não vou entrar aqui em sintomas, em características do autismo, não nesse vídeo pelo menos, mas quanto mais ele falava assim de sensibilidade sensorial, eu pensava, eu passo por umas coisas assim. Disfunção executiva, dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, tem algo aí. E fui ficando cada vez mais encucada, mas eu sempre voltava. Deve ser o borderline. É comum que transtornos diferentes tenham sintomas que se sobrepõem, características que se sobrepõem. Então eu pensava assim. Mas isso como ficou um pouco, né, como eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, eu comecei a pesquisar, tipo, autismo, borderline, comparação. Sintomas de autismo, sintomas de borderline, comparação. E comecei a pesquisar cada vez mais sobre o assunto. Até que eu cheguei finalmente em vídeos de autismo feminino, né, autismo em mulheres, e mulheres com autismo e TDAH combinado. Então, quando eu vi esses vídeos, bateu uma identificação assim surreal, porque eu assistia vídeos de pessoas de vários lugares, porque eu assistia vídeos em inglês, assistia vídeos em espanhol e em português. E eu via mulheres de diferentes países contando uma história que poderia facilmente ser a minha, poderia ser a história da minha vida. Elas conseguiam explicar questões de comportamento, de pensamento, que eu nunca tinha conseguido explicar na terapia, por que eu era daquele jeito, por que eu pensava e agia daquela forma, e elas estavam ali explicando de uma forma tão clara que era impossível não entender. Então, a partir desse momento, eu não tive mais dúvida, assim, comigo mesma eu não tinha mais dúvida. Inclusive, eu falava para algumas pessoas próximas assim, não sei o que vai ser da minha vida se eu não receber esse diagnóstico, porque para mim é impossível eu não ter. E nisso, então, obviamente, eu entrei numa grande crise existencial. Foi nesse momento que eu saí do meu trabalho
E eu quis, né, me dedicar ao meu diagnóstico, a buscar o meu diagnóstico e a aprender mais sobre isso, né? Então, mas claro, isso não é uma coisa instantânea, não é rápido assim. E eu tava, assim, precisando muito de uma confirmação, de uma validação, porque até aquele momento eu levei isso para minha psicóloga, né, essa suspeita, e ela não tinha a especialização específica para avaliar isso, então ela disse que não poderia, né, me diagnosticar e me indicou para uma neuropsicóloga, né, me falou para procurar uma neuropsicóloga. E eu também tinha ido na minha psiquiatra, que eu ia sempre, e ela falou coisas como: ah, não acho que você é autista porque você olha nos olhos. A gente tinha consultas online, então eu tava olhando para a câmera, mas ok. Você se comunica muito bem, então acho que não é autismo. Mas eu já sabia que pessoas poderiam falar isso, então continuei. Procurei algumas pessoas presencialmente aqui em Salvador. Acho que eu não mencionei, mas eu moro na Bahia. E aí fui para Salvador, procurei essas pessoas. Não gostei das pessoas que eu me consultei, inclusive tive crises durante o processo. Então desisti de fazer presencialmente e encontrei uma médica que fazia o processo online. Uma médica que também tem TDAH, que tem autismo e também tem altas habilidades. E aí marquei a consulta com essa médica, ela tinha uma lista de espera de 2 meses, então eu sabia que eu ia ter que esperar um pouco. E como eu estava precisando muito dessa validação, antes desse processo eu marquei também uma consulta com uma psicóloga autista, que eu achei online também. Então, essa psicóloga não poderia me dar o laudo oficial de que eu tenho autismo, mas ela poderia fazer uma pré-avaliação, dar uma sondada ali nos sintomas e ver se realmente tinha algo, né, de fato indicativo disso. Aí eu tive essas conversas com essa psicóloga, a gente fez 2 sessões, ela fez algumas escalas, me fez várias perguntas. Eu também fiz várias anotações na época que eu estava pesquisando sobre, então eu já tinha toda uma lista de sintomas de autismo, TDAH, de acordo com o DSM, dividido por categorias, porque a gente que é autista é assim. Então eu já cheguei para ela com todas essas coisas, e aí depois dessa avaliação que ela fez, ela me falou basicamente: bom, neurodivergente você é com certeza, tem muitos indícios de que você tem sim autismo, mas também tem vários indícios de que você pode ter TDAH ou altas habilidades, que naquele momento eu também não passava pela minha cabeça que eu poderia ter nada mais daquilo. E aí, bom, passei esses 2 meses esperando e sofrendo muito, esperando a consulta com a médica para ela finalmente fazer a avaliação comigo, fazer todos os testes necessários. A gente fez o processo e finalmente confirmamos no mês passado autismo e TDAH. Então, enfim, isso é tudo muito novo para mim. Eu ainda estou aprendendo muita coisa em relação a isso, tanto ao autismo quanto ao TDAH. Mas esse foi o processo que eu passei e eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém, possa ter trazido alguma reflexão. Eu pretendo também trazer mais vídeos, elaborando mais algumas coisas que aqui eu só falei por alto, né? Questão de sintomas, questão de características e afins, né? Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, na verdade. Mas acredito que foi isso. É a primeira vez que eu gravo um vídeo pra internet. Eu não faço ideia se esse vídeo vai ver a luz do dia. Mas se alguém chegou até aqui e assistiu tudo, conta aí nos comentários o que é que você achou, se ficou alguma dúvida, se em algum momento alguma coisa tiver ficado confusa, é só falar. Se quiserem me fazer qualquer pergunta sobre o assunto também, eu tô super aberta para falar sobre isso. Então, bom, é isso, fico à disposição e qualquer hora eu volto aí com mais um vídeo. Obrigada!